Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós estamos no módulo 2 e paramos na página 20. Então, vamos lá. Interpretação escrita. Vamos lá. Lá no início da investigação, né, do Sherlock, a gente viu que a Susan Cushing, ela foi apresentada de uma forma, né? Como ela foi apresentada? Como uma pessoa reclusa, com poucos conhecidos, tá? Até um pouco tímida. Uma situação do passado de Miss Cushing levantou suspeitas quanto à autoria dos últimos eventos. Que acontecimento foi esse? Vamos lá. Ela alugou o quarto para 3 estudantes de medicina, tá? E quando ela precisou dispensá-los, eles não saíam muito bem da casa dela. Então, isso aí levantou uma suspeita. Eles acharam lá no início que foram os estudantes que tinham praticado aquele crime, tá? Que características dos supostos suspeitos estabeleceram uma relação com o fato ocorrido? Além deles terem sido expulsos, não saíram muito bem, eles eram estudantes de medicina, né? Então, eles tinham acesso aos corpos e acharam que por isso eles poderiam ter enviado as orelhas, tá bom? Só que depois foi visto que não, que as orelhas não tinham um corte muito preciso. Se fossem os estudantes, essas orelhas seriam bem cortadas, né? Miss Cushing se mostra muito aflita diante da proporção que o caso tomou e revela isso aos investigadores, tá? Identifique um trecho que isso fica evidente. Abre aspas. Sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. É novidade para mim ver meu nome nos jornais e ter a polícia na minha casa. A situação vivida por ela movimentou a comunidade em que vivia? Explique. Claro que sim. Imaginem só, né? Você saber que chegou uma caixa com 2 orelhas na casa de alguém. Então é muita curiosidade, tá? A vizinhança, dessa forma, voltou os seus olhares para a casa de Susan, levando a se sentir ainda mais exposta e fragilizada, tá? Ao conversar com Miss Susan, Sherlock começa a lhe fazer diversas perguntas, sempre demonstrando atenção ao que ela tinha a dizer. O trecho a seguir apresenta uma situação peculiar vivida por Sherlock, perdão, ao final dessa conversa. Por um instante foi possível ver um misto de surpresa e satisfação em seu semblante ansioso. Mas, assim que ela deu uma espiada para descobrir a causa do seu silêncio, Holmes voltou a ficar sério como sempre. Diante desse trecho, o que se pode supor a respeito do comportamento da Susan, né, da Miss Cushing? E ela escondia algo porque estava mentindo. E ele percebeu isso, tá? Ou ainda que ela sabia por que havia recebido a caixa com as tais orelhas. E o que se pode concluir acerca da mudança de fisionomia do investigador? Que aparentemente ele havia descoberto algo importante para a revelação do caso ou algo que pudesse apontar novas pistas para suas investigações, mas não queria que a mulher percebesse, tá? Como se observou em Um Conto de Enigma, a figura do detetive é fundamental, visto que é ele quem resolve todo o mistério existente ao redor do crime. Qual foi a justificativa de Lestrade para convidar Sherlock para trabalhar nesse caso? O que isso revela com relação ao caso? O Lestrade comenta que o caso parece fazer o gênero de Sherlock.
sugerindo que a situação não é das mais simples, é uma situação complicada de se resolver, tá? Vamos agora à página 22. O convite para trabalhar em um caso como as das orelhas enviadas anonimamente a uma senhora deixa evidente qual ou quais características de Sherlock. Astúcia e inteligência para lidar com casos difíceis e incomuns. Ele é demais, a inteligência dele era do comum, né? Releia uma das falas de Sherlock a seguir. A caixa é amarela. Está cheia de sal grosso do tipo usado para preservar couros e para outros fins comerciais dos mais grosseiros. E dentro dela temos estes singularíssimos artigos. A que se refere a expressão em destaque nesse trecho? Singularíssimos artigos. As orelhas enviadas dentro da caixa para Sarah, tá? Dentro de uma caixa de papelão. O que Sherlock demonstra ao empregar essa expressão? Frieza, humor e até mesmo ironia, tá? As qualidades de Sherlock como detetive são mencionadas no decorrer de todo o texto. Relacione as características elencadas a seguir com os trechos retirados do texto que evidenciam essas virtudes do investigador, tá? Ele é detalhista. Como a gente pode ver isso? Ó, quando ele fala assim, ó, a importância está no fato de que o nó foi deixado intacto e este nó é de um caráter peculiar, diferenciado, particular, tá? E quando ele se mostra focado, finalmente ele as devolveu à caixa e deixou-se ficar ali por algum tempo em profunda meditação. E quando mostra o lado dele pesquisador, corpos em salas de dissecação são injetados com fluido conservante. E ele percebeu que as orelhas não tinham esse fluido, né? O que eles chamam de formol, tá? Vamos dar continuidade aqui ao nosso texto. Além do detetive, o narrador da história também é essencial para a construção do conto. Quem é o narrador desse texto? Ele é observador? Ele participa da história? Perdão, ele apenas observa a história? Ou ele é personagem? Ele também participa dessa história? Vamos lá. Como a gente viu, o narrador dessa história é o Watson. É um narrador personagem, tá? Ele relata os fatos em primeira pessoa e ele participa deles. Então, ele é um narrador personagem, tá? Qual é a relação do narrador com o detetive da história? Eles são amigos, tá? Ele sempre acompanha o Sherlock e ele tem uma mania, ele escreve esses casos, ele vai anotando o que está acontecendo nos casos, tá? O que essa relação revela quanto à visão do narrador ao expor os fatos? Os fatos são expostos com base na visão do narrador. Nesse caso, seu ponto de vista favorece o detetive, tá? Até mesmo por ser amigo. Então, tem uma afinidade. Nesse conto, o narrador apresentou apenas uma informação que pode ser relevante para o mistério. Explique sua resposta. Não, o narrador citou diversos acontecimentos que podem ser pistas para a elucidação do crime, como o fato de Miss Susan ter alugado quartos para estudantes de medicina em sua casa, as reações de alguns personagens em determinadas situações, as observações feitas pelo investigador, entre outros. Tá bom? O conto de enigma é caracterizado por apresentar uma situação de mistério em torno dos personagens envolvidos. Os fatos narrados são permeados de informações
podem ser pistas para a resolução do enigma. Como na maioria dos contos, os personagens são apresentados sem grande aprofundamento psicológico. Porém, suas descrições podem contribuir para o tom de mistério da trama. Essa combinação busca envolver o leitor a fim de aumentar sua curiosidade para a solução do mistério em torno do fato principal. Ok? Olhem só, deixa eu dar aqui algumas informações. Nós vamos ver a pontuação das orações subordinadas substantivas, tá? Então, a gente viu que são orações que exercem funções sintáticas em relação às outras, tá? Elas complementam o sentido da oração principal. Então, dessa forma, eu não posso separar essas orações subordinadas substantivas por vírgulas, tá? Quando ela é apositiva, ela vai vir depois de dois pontos. Por quê? Ela é um aposto, e o aposto é o termo que explica, resume ou identifica outro termo da oração, tá bom? Então, dessa forma, eu não posso separá-las por vírgula. E a gente vai ver isso tudo. Olha aqui, ó, o exemplo da positiva que eu falei. Um médico e um detetive têm um método parecido de raciocinar. Dois pontos. Sinal que depois desses dois pontos eu vou ter uma explicação. Ambos trabalham observando e cruzando pistas, eliminando possibilidades, propondo e testando hipóteses até localizar a origem do problema. Bom, então vamos atentar para isso, tá? Em um período composto por subordinação, em que há orações subordinadas substantivas, a pontuação segue as mesmas regras do período simples. Para as funções sintáticas, é que as orações substantivas equivalem, tá? Então, como eu disse, chamou atenção para a positiva. Ela vem depois de dois pontos, tá? Romans atendia seus clientes em um ambiente peculiar. Qual vai ser a explicação? No consultório. Ambiente, termo o aposto que se refere, tá? Um consultório. Está explicando que ambiente é esse, poderia ser qualquer um, mas está explicando o consultório. É um aposto precedido por dois pontos do termo a que se refere, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 24 e 25, tá bom? Para a gente seguir a nossa próxima aula. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.